Boa noite a todas. São 19h31. Estou eu aqui pronto, não trava de jeito nenhum. Para entrar as coisas, né? Vida de diácono que fica improvisando é assim, né? É um profissional mesmo, não tem essa habilidade toda. Pelo jeito, vou ver se eu consigo melhorar aqui alguma coisa. Vamos ver se com essa modificação melhora a coisa. E aí, vocês estão me ouvindo? Tá difícil hoje. Não deixa não. Né? Nós vamos tocar em frente. A melhor live que a gente conseguir fazer. Bom, vamos ver. Tô aqui mexendo todo jeito para ver se fica melhor. Né? Hoje o horário ficou meio apertado. Djalma, Doraci, paz e bem. Cadu, boa noite, paz e bem. E aí, Cadu, ansioso, menino? Cadu é um dos responsáveis por ter a live, foi ele um dos primeiros a me estimular a fazer, né? E também um dos primeiros a me explicar que eu não podia sair correndo fazendo a live. E amanhã ele vai defender a tese de doutorado dele. Oi, Lázara, boa noite, paz e bem. Amanhã Cadu vai defender a tese de doutorado dele. Né? Por isso eu estou perguntando se ele está ansioso. Né? Quem já por banca de tese sabe que a gente fica ansioso até dizer chega. Até porque ninguém mandou o parecer. Estou com muito medo do que virá. Meu parecer é bom. Tá? Fique tranquilo. Estou fechando ele, porque eu tive que apagar os incêndios hoje, mas meu parecer é bom. Pode ficar tranquilo. Pelo menos um parecer é bom. Tá? O que é interessante que na pós-graduação dele a gente tem que mandar um parecer antes da tese. Mas pelo jeito ninguém mandou. Achei que eu era o único atrasado, mas eu não sou não. Né? Então está começando. Né? Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, se reuniram em grande quantidade. Jesus começou. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Deus. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal aos ninivitas, assim também o Filho do Homem será para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração
e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Bom, vamos lá, vamos fazer algumas observações primeiro para a gente entender essa passagem, para a gente depois poder aproveitar tudo que tem nela. Primeiro, né, Jesus vira e fala, essa geração é má. Mas ele não explica de cara por que ele é má, daqui a pouco ele explica. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E essa história do sinal de Jonas cria uma confusão na cabeça de Deus e o mundo. E eu acho muito gozado. Porque parece que ninguém leu o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro pequenininho. Tranquilo de ler. Tá? Então, não tem muita confusão. Mas parece que uma parte das pessoas não leu. Qual é o sinal de Jonas? Jonas está lá no bem bom, na casa dele. Deus vira aí, Jonas, é o seguinte, tu vai para Nínive. Porque se o povo ali não se converter, vai morrer todo mundo. O que Jonas faz? Em vez de ir correndo lá, ele sai correndo e se esconde, ele foge de Deus. Porque ele não quer assumir esse papel. Aí dá maior confusão, o barco dele quase afunda, jogam ele no mar, ele vai morrer afogado, o peixe engole ele. Ele vai lá para Nínive, conversa com todo mundo, faz uma pregação, o povo de Nínive se converte e é salvo. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é que se você recebe o chamado, se você tem a vocação, você deve cuidar dessa vocação. O sinal de Jonas não é a conversão dos ninivitas, das pessoas que vivem em Nínive. Esse é o sinal dos ninivitas. O sinal de Jonas é o sinal de aceitar o seu papel de ser sinal. Entendem isso? E aí tem duas figuras, né? A rainha do sul. Quem é a rainha do sul? Que história é essa? Betsabá. Pagã, mulher, que para o judeu mulher não valia nada, pagão não valia nada, então já viu, né? Ela vai se levantar com essa geração má e vai condenar essa geração má. E aqui tem a primeira explicação. Porque ela, mesmo sendo mulher pagã, veio conhecer a sabedoria de Salomão. E diante da geração má está aquele que é maior que não querem conhecer, reconhecer a sabedoria. Então aqui nós temos um segundo observação. O sinal de Jonas, a necessidade da gente ser sinal. E aqui nós temos a segunda visão disso. Por que a Rainha do Sul é importante? Por que Betsabá é importante? Porque ela buscou a sabedoria. Ela buscou ouvir a Deus. Como ela não podia ouvir a Deus, ela ouviu Salomão, que havia recebido a sabedoria, o dom da sabedoria. Né? Um pouco nós temos isso hoje na igreja. Tem algumas pessoas que, em vez de pegar, por exemplo, e ler um documento como Fratelli Tutti, à luz de todos os outros documentos da igreja, e entendem essa
como uma continuação de toda a sabedoria da igreja, preferem ouvir o fulano que está no YouTube lá falando Deus sabe o quê. E esse é o problema. É isso que a gente tem que entender, né? O que é mais importante? O conhecimento de toda a nossa história de igreja, né? Ou o sujeito do YouTube? Ah, Bernardo, mas o sujeito do YouTube disse que ele é, sei lá, doutor em São Tomás de Aquino. Daí tem um monte de doutor em São Tomás de Aquino na igreja. Não tem só ele, não. Se é que ele é doutor. Ah, mas ele fala bonito em latim. Tem um monte de gente que fala bonito em latim. E daí? Ah, mas ele usa palavras fortes. E palavras fortes, só por serem fortes, são verdadeiras. Sabe, a gente tem que refletir. Cadu, atualmente, Dr. Google só perde para o Dr. YouTube. Exatamente. Exatamente. O problema, Cadu, é justamente esse, né? O que é maior, o Dr. YouTube, né? Ou o conhecimento da igreja criado desde lá de trás? Quem é que tem mais chance de estar certo? O fulano que está falando no YouTube ou a igreja? Entende o que eu estou dizendo? Né? É claro, pessoal, que existem visões diferentes. Ninguém está dizendo que não existe. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o Jonas da primeira parte do livro. Ah, não gostei disso não, vou correr daqui. Sabe, às vezes a igreja pede para a gente coisas que são difíceis. Né? Por exemplo, o senhor prefeito do Rio de Janeiro desobrigou a população do uso de máscara, mesmo em ambiente fechado. Eu parei, olhei e tomei uma decisão. Primeiro, eu sempre vou fazer uma opção pela vida. Sempre que eu puder defender a vida, a minha opção é defender a vida. Bom. Segundo, é fato público notório, todos sabem que eu sou um paciente de alto risco se eu pegar Covid. Terceiro, é público notório que eu tenho muitas pessoas com quem eu converso, convivo, e se eu pegar Covid, eu posso contaminar muitas pessoas. Né? Até porque a Covid começa a contaminar antes de aparecer os sintomas. Então, posso contaminar até sem saber. Né? Então, qual é a minha lógica? Eu vou continuar usando máscara. Ah, Bernardo, mas fulano de tal disse, não interessa o que fulano de tal disse. Interessa o meu compromisso com a vida. Quando eu era garoto, adolescente, a igreja falava vida em primeiro lugar. Então, por isso eu vou manter a máscara. Do mesmo jeito, aqui nós temos os ninivitas. Nínive era uma cidade na Mesopotâmia. Era pagão, assim, super pagão. Mas eles ouviram a palavra do Senhor, se converteram e foram salvos. Pela pregação de Jonas. E aí Jesus fala, aqui está aquele que é maior que Jonas. Ele não falou, mas a gente sabe, aqui está aquele que mandou Jonas pregar, e vocês não se convertem. É por isso que a gente tem que entender profundamente que nós precisamos ser sinal no mundo. Nós precisamos ser sinal de amor. Nós precisamos ser sinal de vida, de dignidade, de acolhimento, de inclusão. Nós precisamos ser aqueles e aquelas que mostram ao mundo que nós somos diferentes. E o nosso diferente tem que ser para o lado de Jesus e não para o lado dos outros. O nosso diferente tem que ser a favor da vida, a favor da dignidade humana. O nosso compromisso tem que ser com a verdade, com a justiça, com a correção, e não com essas outras coisas que tem por aí.
Por isso que eu digo que a gente tem que entender o sinal de Jonas. Era muito mais fácil para Jonas fugir, e ele fugiu. Mas ele não conseguiu paz enquanto ele não assumiu o papel dele. E sabe, às vezes a gente ignora essa realidade. O cuidado, a atenção que nós temos que dar para algumas pessoas é sinal. Aqueles que têm uma criança pequena precisam dar atenção, cuidar e proteger da criança pequena. Aqueles que têm um idoso em casa, cujas forças ou até a sanidade estão faltando, têm que cuidar, proteger e tratar dessa pessoa. Isso faz parte, isso é ser sinal no mundo. Nós não podemos dizer que seguimos Jesus e tratarmos pessoas como objetos. Às vezes, sabe, a coisa pode ficar ruim e a gente precisa ajudar as pessoas. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção nessas coisas. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ajudar os outros. Ajudar os outros a ser melhor. Ser sinal no mundo é a nossa coisa principal. Mas não é que isso seja uma obrigação. Isso tem que ser um prazer. Ah, Bernardo, mas eu não consigo ainda. Tudo bem, você vai ser em algum momento. Assuma essa ideia para você. Mesmo que eu não consiga hoje ser um sinal no mundo, eu farei o possível para ser. Eu tentarei o máximo que eu puder, da forma que eu puder, no momento que eu puder, para que a gente possa trazer Jesus ao mundo. Trazer a realidade daqueles que amam ao mundo. Mas, por exemplo, esse fim de semana, por exemplo, nós vamos fazer o encontro de jovens com Cristo na paróquia. Né? É uma coisa que pode não parecer, mas é muito importante. Mas o que vai acontecer? A gente vai fazer um encontro, vai se reunir, vai tentar mostrar Jesus aos jovens. Espero que a gente consiga. Que foi exatamente o que Jonas fez. Mostrou Deus aos ninivitas. E porque os ninivitas se converteram, eles hoje têm autoridade para acusar a geração má que não quis se converter. Lembrando que ninguém considerava os ninivitas como povo escolhido. E isso é muito importante porque existe algumas pessoas que querem transformar a religião numa coisa de exclusão. Então é muito comum as pessoas virarem e falarem assim: fora da igreja não há salvação. Alguns são muito pedantes, falam em latim: extra ecclesia nulla salum. Fica mais bonito, né? É a mesma coisa. O problema é que não entenderam porcaria nenhuma do que está dito. Porque aonde está escrito qual igreja é? Ah, Bernardo, como assim? Está lá no adágio: só existe uma igreja universal, fora da qual não há salvação. Só que não existe só uma igreja católica, ou existe só uma igreja cristã. Há uma só igreja universal. Os ninivitas, eles eram católicos ou cristãos? Não, estão salvos. E aí? De fato, algumas pessoas vivem de acordo com o que Jesus pediu que elas vivam, mesmo não se declarando
membros dessa igreja. É o que o Karl Rahner chamava de cristão não confesso. Ou seja, alguém que seguia Cristo mesmo não confessando ser cristão. Não tenham dúvida que nos últimos dias eles se levantarão. Se levantarão e estarão ao lado dos benditos do meu Pai. Porque como nós lemos recentemente, o que Jesus pede no juízo final é uma forma de se comportar em relação aos outros. Por isso que a gente precisa ser sinal. Por isso que a gente precisa estar no mundo, se apresentar ao mundo como um sinal. Depois, a gente se apresenta ao mundo de outra forma. Mas no primeiro instante, a gente é sinal. Sinal de salvação. Sinal de amor. Sinal de acolhimento. Sinal de inclusão. Isso é que a gente precisa ser. É claro que nem sempre é fácil, mas no final das contas, vale a pena a gente caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Consegui fazer ela dentro do meu tempo pensado para fazer esse tipo de reflexão, ou seja, terminei antes das 8 horas. Né? Amanhã eu ainda estou vendo o que eu vou fazer, né? Não sei como é que eu vou estar com as minhas atividades, porque eu tenho compromisso da tese do Cadu. Né? Mas eu acredito que dê para fazer a live direto de lá. Sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, tem a Via Sacra, então não tem live. Né, mas eu já peço a vocês que rezem pelo encontro de jovens, para que ele corra bem, sexta, sábado e domingo. Conto com a oração de vocês para que a gente possa ter um bom encontro, que a gente possa ser sinal para todos. Tá? Lázaro está dando parabéns, doutor Bernardo. Obrigado, Lázaro. Obrigado. Fico contente de saber que você gostou. É bom, é bom. Eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Djalma Doraci está mandando a mim com mãozinha de oração. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cadu está dizendo assim, até às 19h30 já terminou com certeza. Deus te ouça, menino. Deus te ouça. Se terminar direitinho, nem que eu faça live direto lá do trabalho, eu dou um jeito. Vamos ver o que eu vou fazer ainda. Pessoal, até amanhã. Tamo juntos. Vamos em frente. Não se esqueçam, protejam a vida, tomem todos os cuidados que vocês puderem, tá? Vamos terminar essa confusão toda bem. Vamos terminar essa confusão toda dizendo, durante todo o período, eu escolhi a vida. Tá? Até a próxima. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.